Gente, esse é um vídeo muito importante nosso aqui do Review. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março, eu quero falar sobre o coronavírus aqui nesse canal, dar um exemplo da posição de Mark Dever, do Ministério 9 Marcas, daquilo que ele tomou como precaução na sua igreja lá em Washington, a igreja de Capitol Hill, e também mostrar um caso do paciente 31 na Coreia, onde uma igreja, foi um foco muito grande de coronavírus. Então esse é um vídeo importantíssimo, eu quero que você assista ele até o final, vai ser rápido, tá? E que você se prepare também para compartilhar com o máximo de crentes possível essa mensagem de hoje, que tem um pouquinho a ver com o livro, mas que vai além disso. Todos devem saber, eu espero, que nós estamos vivendo uma pandemia do novo coronavírus, da doença chamada de Covid-19. Vários países já estão em situações de quarentena e de emergência. O Brasil aqui está cada vez mais entrando nesse tipo de situação, os casos aumentando. Aqui em Fortaleza, por exemplo, ontem à noite foram confirmados 3 casos de coronavírus e nós sabemos que há subnotificações e esses casos devem, na realidade, ser maiores. Ok? E no meio de tudo isso, muitas atividades têm sido canceladas, tá? Escolas, universidades, shows, jogos de futebol, inclusive cultos, como grandes reuniões, como aglomerações de pessoas, igrejas têm sido orientadas a cancelarem suas reuniões. E muitas delas, em vários lugares do Brasil, já têm feito. E tem surgido aí um debate sobre cancelar ou não os cultos, ou quando cancelar os cultos, ou se devemos realmente cancelar os cultos. Em minha opinião, é que sim, nós devemos cancelar nossas reuniões, nós devemos usar desse momento para amar o próximo e para ter grande cautela sobre a transmissão do coronavírus, amar a nossa sociedade, amar a nossa nação por meio de cancelarmos as nossas reuniões, tá? Muita gente pode discordar, já vi gente discordando disso, mas eu quero usar o exemplo de Mark Dever aqui. Daí aqui eu vou fazer uma relação com as obras que ele escreveu. Dever é conhecido no Brasil principalmente por esse livro aqui, que já é praticamente um clássico da nossa literatura, que é o 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Então, esse inclusive é o nome do ministério de Mark Dever, o ministério 9 Marks, 9 marcas. Então ele escreveu esse livro falando aqui das marcas que uma igreja saudável deve ter, de que uma boa igreja deve ter, e isso virou um guia para muitas das igrejas que nós temos hoje. Mark Dever tem sido conhecido como alguém que ama a igreja, valoriza a igreja, que valoriza de modo especial as reuniões da igreja, o culto na igreja. É um homem que tem se dedicado a ensinar o valor que a reunião tem, que a congregação tem, que os cultos têm. Então é alguém que não pode ser julgado por banalizar os cultos. Eu tenho visto até algumas pessoas tentando criar alguns argumentos teológicos para diminuir a importância do culto, então não ter problema de cancelá-los. Mas aqui eu quero pegar o exemplo de alguém que valoriza demais o culto, que tem uma alta teologia sobre a igreja, sobre as reuniões congregacionais e sobre as nossas reuniões para adoração pública, para adoração congregacional, tá? Então eu vou pegar um livro dele que se chama aqui Igreja Intencional, que é este aqui, que é sobre uma prática de igreja, reuniões, de como organizar as reuniões, de como fazer as reuniões na igreja, de cultos, reuniões de liderança, reuniões de pequeno grupo, enfim. E sobre o culto matinal de domingo, que é o seu principal culto, o Mark Dever diz o seguinte: o culto matinal de domingo é também a principal reunião de adoração da igreja. Visto que a adoração é uma resposta à revelação, é neste culto que servimos a refeição mais consistente na forma de exposição das Escrituras, sendo este o principal tempo de alimentação corporativa para a igreja. A exposição bíblica é o principal elemento, não somente desse culto, mas também de todo o ministério público da palavra. Então, Dever tem o culto dominical como a principal reunião da igreja, como o local e o tempo onde é oferecido o principal alimento da igreja, que é a pregação expositiva. Então ele valoriza demais isso, mas isso não levou a não cancelar os seus cultos, a dizer que ele vai continuar e não vai se importar muito com essa situação. No dia 13 de março, eu estou olhando aqui o meu Twitter, ele tweetou a sua carta
a todos os membros e amigos visitantes da Igreja Batista lá em Capitol Hill, em Washington, no Distrito de Colômbia. Tá bom? Então ele diz o seguinte: uma carta aos nossos membros, você vai ver aqui aparecendo no vídeo. Tá? Essa é a nossa primeira suspensão das atividades, dos cultos, né, em 102 anos, tá? Desde a gripe espanhola em 1918. Então lá eles cancelaram o culto. Essa é uma igreja que tem, se não me engano, aproximadamente 150 anos, ou mais de 150 anos, uma igreja muito antiga. E desde lá eles nunca cancelaram nenhum dos seus cultos, mas agora eles estão cancelando, eles julgaram necessário esse cancelamento. Tá? E ele pede aí para que orem, né, pela misericórdia e graça de Deus, pela sua comunidade nesses dias. Tá? E a carta que ele escreveu vai aparecer para você aí também, a carta que a liderança da igreja escreveu para toda a igreja, diz o seguinte, né? A querida família da igreja, eu estou escrevendo para informá-los que durante essa noite nós tivemos uma reunião, né, com os presbíteros e decidimos então seguir, aí ele vai dizer que vai seguir o Departamento de Saúde de Colômbia, né, de Washington, e que está temporariamente cancelando todas as reuniões públicas, né? Domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, e qualquer eventual reunião da igreja de modo público, congregacional. Tá bom? Então ele está dizendo que está seguindo aí a orientação do seu governo. Ele vai dizer quais são as orientações do governo, tá? Ele vai dizer que está de acordo com elas, que está tomando esses cuidados. E na segunda página da sua carta, ele vai citar aí um pastor que escreveu durante a gripe espanhola em 1918. E esse pastor disse o seguinte aí para vocês, tá bom? Eu vou traduzir aqui no meu inglês precário, né? O fato de as igrejas locais serem reuniões religiosas e outros locais não afeta a questão da saúde envolvida. Se evitar multidões diminui o risco de ser infectado, então é aconselhável tomar precauções, né, e não correr riscos desnecessariamente. Do que esse pastor escreveu durante a gripe espanhola, que Mark Dever está chancelando aí na sua carta, tá bom? Então ele diz aí no finalzinho que durante esse tempo a igreja vai estar fechada para cultos públicos, tá? Ele diz inclusive que não vai transmitir cultos nem nada do tipo, mas ele chama a igreja a orar, né, a refletir em casa, a pensar em casa, a ter relacionamento com Deus em casa. Bom, então ele tomou essa decisão, que para mim é uma decisão acertada, decisão que muitos de nós temos demorado para tomar no Brasil, em situações onde a coisa já está mais grave. Tá? Então eu concordo com o Dever, quero usar o exemplo dele aqui, do homem, do líder de Capitol Hill, do Ministério 9 Marcas, para dizer que não é apenas uma falta de fé, não é um medo, não é uma histeria, mas é uma decisão responsável sobre não sermos canal de infecção para outras pessoas. Você já pensou se uma igreja é responsável por infectar uma cidade ou por engrandecer ainda mais o vírus numa cidade? Isso é muito triste, né? Então nós queremos como igreja ter essa responsabilidade. Se você julga necessário fazer isso, faça, né? E não julgue sua igreja por isso, nem julgue outras igrejas por isso. Talvez você esteja em um lugar que ainda não foi afetado e você está vendo outros lugares que foram afetados e igrejas estão cancelando. Então eu não julgo como falta de fé, mas como responsabilidade, como o Mark Dever está dizendo aqui. Deixa eu terminar esse vídeo citando um caso do paciente 31 na Coreia do Sul. Bom, o que é o paciente 31, Pedro? A Coreia do Sul vem registrando, né? Eu vinha registrando os seus pacientes positivos do coronavírus. Então tinha o paciente 1, 2, 3, eles estavam contando todos os pacientes, né, todos os testes positivos. E aí eles chegaram no paciente 31. E esse paciente 31, você vai ver também aqui a matéria que está na Reuters, tá? Para dizer que não é invenção, nem fake news, isso já está sendo divulgado em vários lugares. Esse paciente 31, ele sentiu sintomas da doença, ok? E mesmo sentindo sintomas da doença, e mesmo sendo aconselhado a ficar em casa e a fazer os exames, ele frequentou uma igreja, e uma mega igreja, tá? Que, se não me engano, com mais de 2.300 pessoas. Okay?
E ele foi 2 vezes a essa igreja, uma antes dos sintomas e outra vez depois dos sintomas. E o que aconteceu, o texto aqui da notícia que está lendo vai dizer, é que depois dessas visitas ele foi testado positivo para o coronavírus e logo depois de alguns dias, né, eles conseguiram pegar essas pessoas, contactar essas pessoas que estavam na igreja durante as visitas desse homem, dessa pessoa, se eu não me engano é uma mulher inclusive, né? Agora não tenho certeza, não vou procurar aqui para não perder tempo, mas eles reuniram essas pessoas e tiveram 1.200 casos suspeitos, 1.200 casos com sintomas, né? E foram descobertos mais de centenas de pessoas com coronavírus. Não tem um número exato aqui, mas a matéria fala de centenas de casos foram confirmados só nessa igreja, por causa de uma pessoa que frequentou uma reunião eclesiástica, tá? De forma irresponsável, né? Então, isso é sério, gente. Nós temos aqui centenas de vidas em jogo, tá? Vários idosos, provavelmente, que foram infectados a partir de um culto, a partir de paciente 31, a partir de uma única pessoa que estava lá contaminada com isso, tá bom? Então, fique com esse recado, fique aqui com essa opinião de Mark Dever, com a ação de Mark Dever, que escreveu esses 2 livros aqui sobre igreja, o valor da igreja, o valor dos cultos, das reuniões, e que tem trabalhado muito sobre isso, mas que também cancelou os seus cultos, tá? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Espero que você possa compartilhar isso com sua igreja, com seus pastores, tá? Com seus amigos crentes, mostrar para pessoas que talvez discordam dessa opinião, para ver como é sério. Eu vou colocar o link aqui de tudo aquilo que eu falei nessa descrição do vídeo, para você poder checar e também enviar para outras pessoas, tá bom? Então, que Deus nos abençoe nesse tempo. Vamos orar para que isso termine, né, para que isso pare, para que Deus tenha misericórdia da sua criação, da nossa nação, de todos os povos, tá? E que Deus use isso para a sua glória, para o avanço do Evangelho, né, se esse for o plano dele. Então, que Deus cuide de você, vamos continuar cuidando, amando as pessoas por meio do cuidado para não sermos vetores do coronavírus, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com a gente aqui assistindo os nossos próximos vídeos. Valeu!